Fala pessoal, tudo bem com vocês? Memphis Depay é do Timão, assinou por 2 temporadas o novo reforço holandês, uma contratação absurda. Vamos falar sobre isso? Agora fechou. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Gente, para tudo. O Corinthians conseguiu acertar uma das maiores contratações do futebol brasileiro na história. Na história. Em termos de representatividade, em termos de nível europeu para jogar aqui no Brasil, em termos da idade do jogador, 30 anos, gente. Jogador de seleção da Holanda, jogador de Eurocopa, de Copa do Mundo, vice-artilheiro da seleção holandesa na história, 46 gols, 4 a menos que o Van Persie. Ele quer ser cada vez mais convocado para a seleção da Holanda para bater esse número. Um cara que ainda performa em alto nível e que estava no Atlético de Madrid. Olha a carreira desse cara. Começa no PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Essa é a carreira do Memphis Depay. Um centroavante barra atacante que pode jogar pelos lados, pode jogar por dentro, mais centralizado, muita força física, ótima finalização, rápido, veloz, muita qualidade na conclusão das jogadas, que é tudo que o Corinthians precisa. Que loucura. Rapper nas horas vagas, tem até uma música com o nome Corinthians, né? O nome da música é 2 Corinthians 5.7, uma coisa assim, eu não entendi muito bem o título da música, mas tem Corinthians no nome. A galera já está invadindo a rede social dele, o canal no YouTube dele, né? Com essa música e tudo mais. Ele já tinha uma música com o nome Corinthians, olha que maluquice isso. E tinha o assédio de outros clubes, tinha o interesse de outras equipes. O Mauro César Pereira tinha dito que o Flamengo estava na briga, mas ele desde sempre tinha essa história com o clube do Ronaldo Fenômeno, né? O Ronaldo foi PSV também. O Ronaldo é um ídolo mundial. E uma das coisas que chamaram a atenção do Depay é que ele poderia jogar no clube onde Ronaldo jogou. Então, o Corinthians é uma marca muito grande, a gente sabe disso. É uma marca de um potencial absurdo. E por mais problemas que existam no extracampo, nas questões políticas, administrativas, questões da dívida, que realmente é muito alta, especialmente por conta do estádio, que são questões que o clube precisa resolver, a marca Corinthians, pelo poder e a capacidade que tem a sua torcida, é muito forte. Isso seduz qualquer jogador que pode daqui a pouco escolher por outro clube, por algum outro motivo, ou possa querer ficar na Europa. Esses caras têm um nível absurdo, eles têm uma outra perspectiva de carreira, a gente entende isso. Mas o Corinthians, o cara para ouvir. Porque ele sabe que em termos de repercussão do seu futebol, vocês imaginem o Depay chegando aqui e performando e jogando bem. Eu vou fazer até uma outra comparação. De um cara que é até consagrado e que não precisa de nada mais na carreira. Mas vocês imaginem se o Luizito Soares tem a temporada que ele teve no Grêmio no Corinthians. Eu sei disso. A repercussão seria completamente diferente. O Luizito foi líder de participação em gols no futebol brasileiro e conduziu o Grêmio ao vice-campeonato, quase sendo campeão brasileiro. Um time modesto, mas tinha um gênio. O Luizito se destacou na Liga Brasileira jogando pelo Grêmio. Vocês imaginem a repercussão disso no Corinthians. Ela é completamente diferente. Então o Depay, que quer voltar para a seleção holandesa, que não foi convocado agora nessa data FIFA porque estava sem clube, ele sabe que se ele tira o Corinthians da zona do rebaixamento, ele já cresce. Se ele leva o Corinthians a posições mais altas no Brasileiro e começa a fazer os seus golzinhos e jogar bem, se o Corinthians ganha uma Copa esse ano, e pode acontecer, o Corinthians vai bem nas Copas, inclusive, com ele protagonista, meu Deus do céu. Então, assim, além do que a gente está falando de um holandês, nós temos relações com a Holanda, de vários enfrentamentos em Copas do Mundo, Brasil e Holanda, de um futebol de admiração mútua, né, com o futebol holandês que revelou muitos craques, né, entre eles Johan Cruyff, que depois levou a sua escola ao Barcelona e que no Barcelona muitos brasileiros se destacaram e jogaram sob a batuta de Johan Cruyff, um deles Romário, né, que foi treinado pelo Cruyff. Nós temos relações com a Holanda. Afora questões geográficas, culturais, né, com Maurício de Nassau e tudo mais, e aí é uma história um pouco mais profunda. Mas é interessante temos colônias holandesas aqui no Brasil, das mais vastas, né? Você tem um holandês jogando aqui,
um cara desse nível, que ainda está no auge da carreira, fisicamente inclusive, podendo jogar aqui e sendo destaque. Um cara com a carreira dele jogando aqui, por isso que eu falo que é uma das maiores contratações. Eu não tenho dúvida disso, gente. Não tenho dúvida pela idade com que ele chega, pelo currículo que esse rapaz tem, pela maneira como ele está chegando nesse momento aqui no Corinthians, é uma das maiores contratações. E claro, uma contratação dessa não custa barato. Vamos lá, vamos tentar destrinchar aqui, porque tem muita gente se perguntando, meu Deus do céu, o Corinthians vai gastar o que tem e o que não tem. Tá, isso é um outro detalhe. O Corinthians está em meio a uma necessidade, isso é um ponto. Segundo, o futebol ele é caro. O Corinthians tem uma folha salarial já que passa dos 20 milhões de reais. O Corinthians já gasta 2 milhões de reais com o Yuri Alberto, com o Igor Coronado, 800 mil reais com o Pedro Raul. O futebol do Corinthians já é caro, naturalmente. Ele pediu mais dinheiro, dentro da proposta inicial que foi feita, os valores começaram a chegar em 2 milhões, 2 milhões e meio, e nesse momento o Corinthians está chegando em vencimentos no custo total de salário, luvas, comissões e tudo mais, de 2 milhões e 900 mil com bônus ainda. Então ele pode faturar mais do que esses quase 3 milhões de reais, com uma porcentagem aí em ações de marketing que serão desenvolvidas na sequência. Nesse momento, sim, a patrocinadora Master está bancando 57 milhões do custo total da operação. É que ele vai custar bem mais do que isso. Cerca de 80 milhões de reais será o custo dele nesses 2 anos. 2 anos e alguma coisa, né? 28 meses, até o fim de 2026. O Corinthians vai bancar o resto, que... né? Se for só o Corinthians bancar esses 13 milhões de reais restantes, diluídos em 2 anos e meio, não é nada, né, gente? Não é nada. Mas, enfim, nesse momento, a patrocinadora está bancando o valor que está previsto em contrato. E aí, por mais questionamento que a gente possa ter nesse momento, por conta lá da operação da polícia, de possíveis contas bloqueadas ou de acontecer alguma coisa e daqui a pouco a patrocinadora não conseguir bancar, bom, isso está tudo previsto em contrato, né, gente? O Corinthians garante que, juridicamente, tem todas as garantias e está oferecendo isso ao atleta, de que tudo isso será bancado e garantido para que o Corinthians possa arcar com esse contrato. Pô, Chico, mas isso não foi feito outras vezes, né? O salário do Matias Rojas, por exemplo, atrasou, o cara botou o Corinthians na justiça. Ali, gente, foi uma barbeiragem das maiores, porque foi uma questão realmente foi uma barbeiragem. Foi um fluxo de caixa em que o cara, você priorizava uma conta aqui, não pagava essa aqui, venceu 2 dias, e o Rojas realmente não estava a fim de esperar, porque queria sair do Corinthians, aproveitou a brecha de 2 dias de atraso e foi lá e acionou o clube. Pode acontecer de novo? Olha, essa gestão realmente ela tem tido algumas trapalhadas, mas num negócio desse porte, desse tamanho, cara, você bota tudo no papel, na ponta do lápis ou na ponta da caneta, né, para não apagar. E ó, vai ser assim e não pode arredar pé. Tem que ser desse jeito aqui. Então, você tem a garantia da patrocinadora. Se não tem, você tem outros patrocinadores que garantem, você tem garantias bancárias para poder fazer um negócio desse porte e o clube vai ter que arcar com o contrato caso dê algum problema. Tudo isso tem que ser muito bem ajustado para que contrate. Agora, independentemente da forma, né, que foi capitaneada aí pelo Fabinho Soldado, o secretário-geral Vinícius Cascone e o diretor financeiro Pedro Silveira, você precisava fazer esse negócio. O Corinthians precisava fazer esse negócio. Isso envolve mais do que a autoestima do torcedor, que obviamente é resgatada quando o clube contrata um jogador desse porte, mas o benefício esportivo. Você traz um cara que vai ter um impacto direto no time. O Corinthians já fez algumas contratações que resultaram nisso. Hugo Souza no gol, André Ramalho na defesa, Alex Santana no meio, e aí machucou, Thales Magno no ataque. O Memphis Depay, ele eleva o patamar desse time que já começou a ser bem construído na sua espinha dorsal. O clube errou em várias ocasiões. Mateuzinho, o Hugo lá atrás nem foi dessa gestão, foi da outra. Tanto que o Matheus Bidu reconquistou a posição de titular. O próprio Pedro Raul. Algumas, a questão de saída do Lucas Veríssimo, do Matias Rojas, foram muitos erros, tá? Mas tem acerto também. Tem essas contratações que foram muito boas. Elas estão se verificando como excelentes, na prática, inclusive. E a do Memphis Depay, eu não preciso falar mais nada. Né? É uma das maiores do futebol brasileiro. Surge a informação que o Corinthians está de olho em mais um reforço, né, no mercado da bola, e trata-se do peruano André Carrillo. Né, o meia rescindiu o contrato com o Al Qashia, sei lá, Qadsia, da Arábia Saudita,
né? Uau, 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 da Arábia Saudita, tá? Ele já trabalhou com o Ramon Dias no Al Hilal, com o Ramon, claro, e com o Emiliano Dias, e o Ramon e o Emiliano pediram a contratação do Carrídio. Para quem achou que o Corinthians ia parar em Memphis Depay, Corinthians tentando a contratação de André Carrídio, 33 anos. Ele pode ser inscrito nas competições, porque ele está livre no mercado, ele rescindiu o contrato, tá? Com o clube aí de nome estranho da Arábia Saudita. De nome estranho ou nome difícil, né? Como você queira, tá? Corinthians tem até segunda-feira, né? Ele rescindiu o contrato no dia 1º de setembro, então tá livre no mercado. Corinthians tem até segunda-feira para inscrever, tá? O Carrídio, se assim conseguir a contratação dele, para a Copa do Brasil. Ainda tem a inscrição para a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro até o dia 20. O Carrídio está livre no mercado, o Corinthians tem essa vantagem de ter o Ramon Dias junto com ele, tá? Ele chegaria sem custos, né? O Corinthians teria que pagar luvas, pagar os direitos econômicos, direitos econômicos não, pagar luvas, pagar os direitos de imagem e a CLT, o salário, né? Para fechar um contrato com ele. O Alianza Lima do Peru, o clube que o revelou, também tem interesse no seu contrato, né? Na sua contratação, e também outros clubes da Arábia Saudita, tá certo? Então o Corinthians aí, o Coringão tá on, o pai tá on, hein? O pai tá on, a mãe tá off, mas o pai tá on. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e fala para mim se você acha que o Corinthians deve contratar o Carrídio, né, jogador de 33 anos. Acharam o ouro do CT Joaquim Grafa, velho. Vamos falar de Memphis Depay? Aliás, eu vou direto até o fim agora, só para falar de Memphis Depay, tá? O Corinthians vai contratar, está contratando o Depay e vai pagar uma grana boa, né, pelo jogador, tá? Trago para vocês uma proposta que o Depay recusou faz 2 dias de um clube do Rio de Janeiro. Não vou falar qual, tá? Vamos lá. O contrato era de 24 meses, 2 anos também. O salário de 2,5 milhões de reais, livre de impostos. Dá uma pancadinha a mais aí. Luvas, 3 milhões de euros à vista, tá? À vista. E 2024, né? 2,5 milhões de reais livre de impostos, com 5 meses antecipados, comissão 7% do contrato e os honorários advocatícios 3% do contrato. Bônus e metas seria a negociar, tá? Então, olha só, 2 anos de contrato, tá? Que seria 2,5 milhões livre de impostos, mais 3 milhões de euros à vista, tá? À vista. E que quase falei o clube aqui, que o clube, né? Não posso falar o clube, mas é um clube do Rio de Janeiro, tá? E o Corinthians? O Corinthians está pagando um valor, tá? Semelhante a esse aqui, à vista, tá diluindo parte no contrato, tá dando para ele 3 milhões de salário, mais aquelas bonificações por metas alcançadas e mais porcentagem em ações de marketing. O salário do Depay no Corinthians pode chegar a 4 milhões de reais por mês, dependendo das metas atingidas, bonificações. Das luvas não vai depender, porque as luvas vão ter que ser pagas, tá? Das metas atingidas, bonificações e claro, né? Das vendas de camisas, bonés, enfim, tudo que o Corinthians for fazer de ação de marketing em relação a Memphis Depay. O Corinthians fez uma proposta muito melhor que o Sevilla da Espanha. Para você ter uma ideia, o Corinthians venceu a concorrência desse clube carioca aqui, que tentou ele, tá? Eu tenho provas aqui que tentou o clube carioca. Esses valores que o clube carioca rejeitou, com 3 milhões de euros à vista de luvas, tá? Com mais, né, os 2 anos de salário, os 2,5 milhões que eu já trouxe desde o início, tá certo? Então o Corinthians está dando salário a mais para fechar, está pagando luvas, está diluindo luvas
E esse valor, no pacote total que me falaram, é que pode chegar a 4 milhões de reais. Pode chegar, vai depender, né, das ações, né, de vendas de camisa e vendas de produtos. Não é só camisa, não adianta a gente ficar falando que só camisa. E vendas de produtos, né? Enfim, vão ter outros produtos também, vão trabalhar muito a imagem do jogador. E além disso, tem também a questão das luvas, né, direitos de imagem, salário. Esse pacote, tá? Esse pacote já vai dar 3 milhões de reais. Com as bonificações, metas alcançadas e mais ações de marketing, o valor pode chegar a 4 milhões de reais por mês. Salve, fiel torcida, salve nação corintiana. E depois da contratação do Memphis Depay, o Corinthians fechou mais uma contratação, segundo a página do GE. O Globo Esporte aí publicou, o Corinthians fechou um acordo com o meia atacante peruano André Carrillo, que estava na Arábia Saudita, rescindiu o contrato no dia 1º de setembro, estava livre no mercado até então o Corinthians poderá inscrever o jogador na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro a partir da próxima semana. E é mais um jogador que o Corinthians contrata aí na calada da noite. Aí o Corinthians contratou o Depay. Muita gente, muito antes corintianos aí, não acreditavam que o Corinthians poderia contratar o Memphis Depay. E o Corinthians, contrariando todo mundo, trouxe o Memphis Depay, que vai elevar muito a coletividade técnica do Corinthians, né? O Corinthians, que precisava de um atacante de peso, agora tem o Memphis Depay. Não dava, né, pra gente ter esperança com Pedro, Raul e Yuri Alberto, né? Agora chega o Memphis Depay e a gente já fica imaginando, né? Thales Magno, Rodrigo Garro, Memphis Depay, José Martínez no meio campo, Ranieri, o André Ramalho, o Hugo Souza, Félix Torres. Acho que tem um time mais encorpado agora para poder aí bater de frente com os adversários fortes que virão nas Copas e também para sair da situação difícil no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, né, o Corinthians teve uma semana boa de contratações. O Depay chega aí para ser a estrela do time, uma contratação bombástica do Corinthians, com um salário milionário de mais de 3 milhões de reais. Mas o Corinthians, eu sei que o salário é muito alto, é uma contratação absurda, mas o Corinthians precisava, né? Não tinha esperança com Pedro, Raul e Yuri Alberto. A situação estava difícil e o Augusto Melo tá apostando todas as suas fichas aí no holandês Memphis Depay, né? E ele escolheu vir pro Corinthians também, tem isso, né? Porque ele tinha outras propostas e escolheu vir para o Timão, né? E o André Carrillo é outro acerto da diretoria corintiana, 33 anos, é uma contratação que o Ramon Dias pediu para o presidente, segundo informações. Ele que conhece o André Carrillo, já trabalhou com o jogador, né? Então é um jogador que o Ramon Dias conhece bem e vai ajudar muito o Corinthians com a experiência no setor de meio campo. Tem Igor Coronado, agora tem o Garro e tem mais uma opção agora com o André Carrillo, que estava livre no mercado e fechou um acordo com o time do Corinthians. O que vocês estão achando aí desse time? Muda de patamar agora, fiel? Dá para acreditar em algo melhor? Será que o Corinthians consegue conquistar um título esse ano ainda? Deixa a sua opinião nos comentários, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Deus abençoe o final de semana de vocês, a família de vocês, os amigos de vocês, os inimigos de vocês. Deus abençoe cada um. Tamo junto. Forte abraço. Vai, Corinthians.